Então, continuando, uma vez que vocês já sabem agora como será o andamento desse semestre, eu gostaria de mostrar agora para vocês qual vai ser o conteúdo do Eletromagnetismo 2 ao longo do semestre. O que nós vamos estudar? Nós teremos o conteúdo mais ou menos dividido ao meio, né? Na primeira metade da disciplina, nós veremos como se comportam os campos magnéticos estáticos, também chamados campos magnetostáticos. Se vocês lembram lá de Eletromagnetismo 1, lá nós vimos, depois da revisão de cálculo vetorial, o que são os campos elétricos estáticos. Então, campos elétricos estáticos e campos magnéticos estáticos conseguem ser estudados de maneira separada. Quando os campos variam no tempo, é que surge, então, a conexão desses dois campos. E nós aí temos que estudar o campo eletromagnético, que é o assunto da segunda metade da disciplina. Então, se as derivadas forem iguais a zero, lá nas equações de Maxwell, nós recaímos em alguns casos particulares, e esses casos são estudados de uma maneira mais simplificada. Então, de início, com o estudo de campos magnéticos estáticos, nós vamos ver a lei de Biot-Savart, como ela é definida e como ela pode ser aplicada para cálculo do campo magnético estático produzido por correntes constantes em qualquer arranjo de condutor. Nós vamos utilizar alguns exemplos, fio retilíneo, espira circular, alguns casos particulares para entender como funciona a lei de Biot-Savart e como ela é aplicada. E temos a lei geral, então, que é a lei de Ampère, aplicada então a campos magnéticos estáticos, que relaciona a corrente elétrica e a produção do campo magnético. E em algumas situações nós podemos recorrer à lei de Ampère para calcular então o campo magnético. Fazendo um comparativo com campos elétricos estáticos, a lei de Biot-Savart está para a lei de Coulomb, assim como a lei de Ampère está para a lei de Gauss. Então tem uma relação aí entre essas leis, claro que elas são relações totalmente diferentes, mas dá para fazer esse comparativo. Da mesma forma que, analisando o campo elétrico, existe o fluxo elétrico e a densidade de fluxo elétrico, aqui analisando o fluxo magnético, analisando o campo magnético, vocês têm também fluxo magnético e densidade de fluxo magnético, grandezas extremamente importantes e muito utilizadas, né? Enfim, muitas vezes nós precisamos de altos valores de fluxo ou densidade de fluxo para conseguir alguns objetivos. Objetivos esses que são basicamente que resultam aqui nas forças magnéticas e no torque. Então, aqui nós temos diversas aplicações que utilizam forças magnéticas e o torque é o princípio básico de funcionamento dos motores elétricos, ou é basicamente a força que atua em um braço de alavanca, fazendo então com que se tenha uma tendência ao giro. Ainda nesse assunto campos magnéticos estáticos, nós veremos mais adiante o que é a indutância e como são construídos os indutores, dispositivos que são construídos para ter determinada indutância. E uma maneira mais simplificada, então, de se analisar esses dispositivos é a partir daquilo que nós chamamos de circuitos magnéticos. É como se utilizássemos a teoria de circuitos elétricos, mas modificássemos essa teoria para contemplar o estudo de campos magnéticos em materiais magnéticos que são utilizados na construção de indutores e transformadores. Até aí, o campo magnético é estático, ele é produzido por correntes constantes. O que acontece quando o campo magnético é variável no tempo ou quando o campo elétrico é variável no tempo? Aí fica impossível separar os dois campos. Então, fazendo um breve resumo desse conteúdo de campo eletromagnético, nós começaremos com a lei de Faraday, uma das leis talvez mais importantes do eletromagnetismo, que relaciona a variação do campo magnético numa certa região do espaço com a produção de um campo elétrico. Ou seja, um campo magnético, um fluxo magnético variável no tempo induz uma tensão. E essa
Tensão, então, é função dessa variação temporal. Também veremos o que é a corrente de deslocamento, como ela surge e como, na verdade, campos elétricos variáveis no tempo também são capazes de produzir campos magnéticos variáveis no tempo. E chegaremos, então, naquilo que é o ponto máximo, talvez, da disciplina, que é o conjunto de equações chamado equações de Maxwell. Vocês vão ver que muitas essas equações de Maxwell elas surgem naturalmente das análises anteriores. Então, desde a lei de Gauss, a lei de Ampère, a característica do campo magnético, a lei de Faraday, todas essas equações são juntadas em um conjunto de 4 equações chamadas equações de Maxwell. E a partir daí, temos então as consequências do que acontece com essas equações de Maxwell, o que acontece com o campo eletromagnético em diferentes situações. Uma dessas situações é o fenômeno de onda. Então, qualquer fenômeno eletromagnético que ocorre em um determinado ponto do espaço só é percebido em outro ponto do espaço depois de um certo tempo. Isso aí, então, caracteriza uma onda eletromagnética. E no final da disciplina nós veremos aplicações de eletromagnetismo, dando exemplos de como são as linhas de transmissão, que é uma forma de transmissão, de propagação de onda eletromagnética guiada, e de antenas, que é um mecanismo, uma forma de propagação de onda eletromagnética não guiada, irradiada. Então esse será o conteúdo da nossa disciplina de eletromagnetismo 2. Exigências da disciplina ao longo do semestre. Vocês precisam conhecer cálculo vetorial, não tem nenhuma dúvida disso. Operações relacionadas principalmente a rotacional e ao teorema de Stokes, nessa análise de campos magnéticos, estáticos e campos eletromagnéticos. É importante que vocês tenham compreendido os conceitos de eletrostática lá em eletromagnetismo 1, para não ficar nenhuma dúvida, porque vocês vão ver que muitos desses conceitos são bem parecidos aqui em eletromagnetismo 2. Peço que vocês façam um estudo constante e comprometido, e que busquem informações, tenham curiosidade para buscar mais informações além da disciplina. Vocês vão ver que é um campo muito interessante e que o sucesso nas disciplinas no decorrer do curso de engenharia, disciplinas de circuitos, disciplinas de máquinas elétricas, motores, geradores, transformadores, as disciplinas de linhas de transmissão e antenas para quem for da engenharia de telecomunicações, todas essas disciplinas utilizam o eletromagnetismo e vocês vão ver que uma boa compreensão dos campos eletromagnéticos de uma forma geral vai facilitar muito a vida de vocês no decorrer do curso. Então é isso. Então esse é o nosso conteúdo da primeira aula. A partir da próxima aula nós vamos começar com o estudo de campos magnéticos estáticos, analisando a lei de Biot-Savart e como calcular o campo magnético de alguns condutores.